Paz do Senhor, meus irmãos, apresentando mais um comentário das lições bíblicas. Nós estamos diante de um trimestre repetido e eu vou explicar o porquê disso. Vejo que a Casa Publicadora está a proclamar esta campanha, a campanha A Promessa, que tem o seu título, Campanha Nacional pela Busca do Batismo com o Espírito Santo e dos Dons Espirituais. Então a proposta é da sequência lá do primeiro trimestre, quando nós estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, para dar continuidade aos nossos estudos, agora nós damos ênfase aos dons espirituais. Por isso, a Casa Publicadora achou por bem em repetir mais uma vez esse trimestre, que será para enriquecer o nosso conhecimento. Querido, nesse trimestre nós estaremos vendo a respeito dos presentes que Deus dá à sua igreja. Nesse estudo, nós veremos o que são os dons, seus propósitos, sua classificação e como são postos à disposição dos salvos em Cristo Jesus. Dom para que seus servos possam atuar de forma adequada na esfera da igreja local. Nós vamos ver como os dons são contemporâneos e a respeito da sua utilização, a classificação dos dons, definições modernas de cada uma, e nós vamos ver também os dons ministeriais. Então a nossa lição ela vai se dividir em dons espirituais e também dons ministeriais. E a importância da utilização dos dons com sabedoria, humildade e submissão a Deus. Mais uma vez nós fazemos referências aos cessacionistas, porque eles também, como no primeiro trimestre, estão a ensinar estas inverdades que os dons cessaram, que a descida, que o revestimento de poder também cessou. Eles vão ensinar que os presentes dados por Deus têm prazo de validade vencida. Então, nos acompanhe. Nesta aula ainda, eu quero problematizar algumas situações. Vejam, 4 situações nós vamos apresentar. Qual é o maior dom que Deus dá aos homens? Nós estaremos descobrindo, já que nós estamos falando sobre os dons espirituais, mas qual é o maior destes dons? E quais são os dons naturais? Logo, se eu falo de dons espirituais, eu também tenho em contrapartida os dons naturais que Deus também presenteia aos homens. E qual é o propósito maior dos dons espirituais? Nós estaremos descobrindo. Os dons não dão origem a doutrinas. Nesta última, eu dou esta ênfase. Os dons não dão origem a doutrinas. Nós vamos ver o porquê. Nos acompanhe nesse estudo. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, já conhecido das lições bíblicas. Ele é pastor presidente lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, capítulo 12, e também em 1 Coríntios, capítulo 12. O textuário diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu vou destacar aqui 4 palavras, algumas palavras serão destacadas. Eu destaco a palavra subindo, que quer dizer ir para cima, ascender, escalar, crescer, brotar. E diz também o texto que ele levou o cativo, ou seja, ele capturou. E nós estaremos descobrindo daqui a pouco o que foi capturado pelo Senhor. Dons, a palavra dons aqui, justamente o apóstolo Paulo utiliza a palavra doma, um presente. E homens, essa palavra homens é interessante, é daí onde nós temos a nossa palavra antropologia. Queridos, quando nós fazemos referência ao texto áureo, lá em Efésios 4:8, o apóstolo Paulo está usando uma referência de Salmo capítulo 68, versículo 18. Deus foi retratado como um conquistador, marchando para os portões da cidade e recebendo honras da cidade conquistada. Paulo vai usar esta mesma imagem para ensinar que Cristo, por sua crucificação e ressurreição, foi vitorioso na luta contra Satanás. Quando
quando Cristo ascendeu ao céu. Ele concedeu dons à igreja, alguns dos quais são discutidos por Paulo no capítulo 4. Do que tomou como saque, ele distribuiu ao seu povo. Aqui a cena é Cristo, o conquistador, carregado de espólios, conduzindo uma fileira de prisioneiros, quando ele leva o cativo ao cativeiro e dando dons para a sua igreja. A verdade prática é interessante. Os dons são uma dádiva divina para a igreja, cumprindo sua missão até que o noivo venha buscá-la. A salvação, qual foi o maior dom? Esta é o maior dom dado à humanidade, a salvação, a vida eterna. O dom da vida eterna em Cristo Jesus. Está aí, São João capítulo 3, versículo 16. Na antiga aliança, Deus concedeu a Israel alguns líderes extraordinários dons para guiar o seu povo eleito. Moisés, Arão, Miriam, Josué, tantos outros, eram capacitados por Deus para a operação de sinais e maravilhas. Mas aqueles dons estavam à disposição de toda a comunidade? Não, somente para alguns seletos. O povo geralmente era somente um espectador ou nem tomava conhecimento de tais maravilhas. Nós temos Elias, Eliseu e por aí vai. Entretanto, na nova aliança, como parte do plano de Deus em Cristo Jesus, ele resolveu dar dons aos homens. Veja a capa desta lição. Indo além dos dons naturais. E daqui a pouco nós vamos ver quais são esses dons. Existem em toda a Bíblia Sagrada pelo menos 14 palavras para se referir aos dons, 5 em hebraico e 9 em grego. Porém Paulo emprega a palavra carisma, veja como aparece, para indicar aos dons do Espírito Santo, as suas graças gratuitamente conferidas para a obra do ministério. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos esta palavra, Matan, mas a mais utilizada é Minak. É usada 209 vezes com um significado todo especial, uma oferta, um presente. No Novo Testamento, nós temos no grego a palavra pneumática, e nós já estudamos bastante essa palavra no primeiro trimestre. Ela é usada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, e também no capítulo 14, quando ele quer se referir aos dons espirituais. Agora, quando eu falo de dons espirituais, o ser humano também é capacitado com os dons naturais. E essas são as aptidões humanas. Vejam, o coeficiente de inteligência vai dar esta medição. Nós temos alguns dons. Quais são eles? Inteligência linguística. Pessoas com facilidade em abordar, em falar, em escrever, em fazer redações. Nós temos a inteligência lógica, são pessoas dotadas e inclinadas para as questões exatas, as questões matemáticas. Nós temos a inteligência motora, esporte, dança, tem pessoas que têm essa facilidade. Nós temos a inteligência espacial, pessoas com um dom maravilhoso em desenhar imagem 2D e 3D. Nós temos um dom musical, pessoas que conseguem enxergar através dos sons. Nós temos a inteligência interpessoal, pessoas capacitadas para a liderança, é nato da pessoa. E nós também temos um dom que é raríssimo, uma inteligência intrapessoal, que é um tipo de liderança indireta. As pessoas seguem este líder de forma, vamos dizer assim, onde ele não é um líder direto, mas o copiam os seus exemplos. E nós também temos uma inteligência naturalista, pessoas inclinadas à questão da natureza. Agora, um dos dons raríssimos, uma inteligência espiritual. Vejam que ela ainda está na questão natural. Ou seja, essa inteligência espiritual está para fazer o homem a compreender, discernir e praticar a vontade de Deus em todas as áreas e situações da sua vida. Agora, os dons naturais eu não posso confundir com os dons espirituais. A diferença é gritante. Esses dons espirituais, ele é concedido pelo Espírito Santo com um propósito maior. Qual é? Glorificar a Cristo. Nós vamos agora além dos dons naturais. Esses dons, irmãos, não são privilégios ou exclusividade de pastores,
líderes, evangelistas, presbíteros, diáconos ou ensinadores da igreja. Eles estão à disposição dos santos para que, por eles, o Senhor realize seus propósitos especiais. Ele os reparte particularmente como quer. É o Senhor que reparte. Conhecimento dos dons espirituais. Os salvos em Cristo Jesus não podem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. É assim que o apóstolo Paulo começa a sua narrativa. Na lição anterior, nós vemos o verdadeiro pentecostalismo. Ora, se eu falo do verdadeiro pentecostalismo, há o falso, há algumas heresias, há alguns excessos. Lembra quando nós abordamos a respeito do cair no espírito? Então, nós temos algumas práticas que fogem dos princípios bíblicos. Nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Os dons podem ser abundantes. A igreja de Corinto é um exemplo eloquente daquela igreja cristã, onde eles experimentaram uma variedade enorme dos dons espirituais. Paulo ele vai elogiar aqueles crentes, acentuando que nenhum dom espiritual estava faltando àquela igreja, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons, queridos, são indispensáveis à evangelização. É uma capacitação que chama a atenção dos ouvintes. A genuinidade dos dons espirituais. Observe, os dons devem ser exercidos com amor. Quando o apóstolo Paulo ele diz, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Quando ele faz a sua narrativa no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, logo no capítulo 13, nós sabemos a continuidade desse assunto. É a questão do amor. Que caminho excelente maior é este? É o amor, justamente o amor. Fica claro que se os crentes tiverem dons espirituais em abundância, mas não tiverem amor, o exercício desse carisma de nada adianta diante de Deus. Os dons devem ser usados de acordo com a palavra. Não há nenhuma justificativa para que um dom seja exercido em desacordo com os preceitos da palavra de Deus. Observe, os dons não dão origem a doutrinas. Opinião pessoal do líder. Abuso de autoridade ministerial é quando a pessoa ela pega esse dom e vai querer colocar como uma questão doutrinária para a igreja. Nós temos a palavra do Senhor que nos dá este embasamento. Queridos, que esse trimestre possa ser rico para as nossas vidas e que nós possamos nos aperfeiçoar buscando esses presentes da parte de Deus para as nossas vidas. Amém.